Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada, no vídeo passado, né, uma aula que o Richard Feynman além do cientista, um professor, né? Ele atribuiu assim, a vantagem dele ganhar o prêmio Nobel dele foi a fama que ele ganhou e ele aproveitava isso para viver a vida dele curtindo, vamos dizer, as farras. Veio aqui para o Brasil, escola de samba, então ele gostava muito de aproveitar, vamos dizer assim, como diz na gíria hoje, é festeiro. Era um cara festeiro, né? Era um cara que eh, não dava muito valor aos status sociais. Ele vivia a vida realmente comprometido com um bom viver, né? Mas realmente aproveitando as coisas do mundo. Diferente do Blaise Pascal que nós vamos falar hoje. Então são duas vidas que a gente comparando, devido à crença que um tinha ser diferente do outro, eles tinham estilo de vida diferente. O Blaise Pascal vivia recluso, teve uma experiência com Deus, vamos dizer assim, né? Ele era um camarada muito eh, restrito, porque a opção que ele fez de vida foi acreditar que existe o céu e o inferno e que a partir daí o comportamento dele se diferencia bastante do Richard Feynman, porque são crenças diferentes, né? Então a vida traz o Apólio Dionísio, vamos dizer assim, são coisas que ocorrem desde lá da mitologia antiga, né? Que faz com que a gente faça uma reflexão entre, hoje é mais comum, alegria e tristeza. Então, mas ambos têm uma coisa muito interessante, né? Ambos são extremamente vezados no raciocínio, na dedicação aos estudos, né? Blaise Pascal já inventou com 12 anos uma máquina de calcular, que é o princípio da informática, organizou um sistema de transporte, acho que foi em Paris, onde ele viveu, o próprio René Descartes, que foi um dos mais conhecidos filósofos da época dele, quando leu o que ele escreveu sobre Teorema de Pascal e a matemática, achou aquilo incrível e achou que era um copo, porque uma pessoa de 12 a 15 anos fazer aquilo, então era uma coisa extraordinária. Então, os dois, tanto o Richard Feynman como o Blaise Pascal, tinham essa característica de serem prodígios, vamos dizer assim. Então, a relação hoje que eu trago para fazer com o Blaise Pascal é com a teoria dos jogos, porque ele se encaixa muito bem. Eu vou trazer o vídeo aqui que faz o quadradinho, que nós lembramos lá do Dilema dos Prisioneiros, né? Que nós temos quatro opções. Falar, os dois falam, os dois calam, um fala e o outro cala. Então, se você fizer o quadradinho, você vai ter isso aqui que está aparecendo aqui, ó, tá? Nós vamos ver essas opções que tem de crer ou não crer, de acreditar ou não acreditar e que tipo de vida nós vamos falar, nós vamos fazer, né? Ligada à questão da P-Network, que é a moeda aqui que eu estou sugerindo, como uma prática de jogo que você pode baixar o aplicativo e minerar a moeda para acreditando em algo, um comportamento diferente de quem não faz isso, né? Vamos ver um pouquinho do vídeo para a gente chegar onde a gente a ideia melhor do Blaise De Pascal. Deus existir e a de não existir. Eu vou mostrar para você aqui na tela do tablet, você está vendo aí no seu vídeo, que as duas variáveis, nós temos eu creio em Deus, Deus existe, a primeira. Eu creio em Deus e Deus existe, tá tranquilo. Você viveu aquilo que você deveria viver aqui na Terra, você levou uma vida que ajudou o próximo, fez bem ao próximo, né? Você viveu uma vida de fato, uma vida cristã, uma vida de temor a Deus. Então você ganhou o céu, você ganhou o infinito e você não vai ser condenado ao inferno. A outra possibilidade, a de Deus existe, aqui eu creio em Deus, porém Deus não existe. Então o que, que nós podemos perceber aqui? Você viveu tudo aquilo que a igreja lhe pediu
durante toda a sua vida, você morreu e não, meio que não tem nenhum prêmio. Né? Para uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não acredita na vida eterna, ela não vai dar tempo de se lamentar. Então, por um curto período de tempo que você passou aqui na Terra, você creu em Deus, mas ele não existe, então você viveu aquilo na fé, né? Você viveu a sua fé, mas Deus não existiu. A outra vertente, a de não crer em Deus e de Deus não existir. E nessa possibilidade aqui, nós podemos perceber que eu vivi tudo aquilo que eu queria viver no mundo. Eu vivi tudo aquilo que o mundo me oferecia, então está tranquilo, está favorável. Após essa vida, não existe lamentação, já que Deus não existe, não existe uma vida após essa. Então, você viveu tudo aquilo dentro desse mundo efêmero. Essa hipótese aqui, se a gente comparar, a gente pode fazer as nossas deduções. Se nós temos nosso raciocínio, a gente pode, a partir dele, valorizar. Então, o Richter de Feynman nessa hipótese, né? Ele viveu uma vida mundana, né? E a- teve várias ações que o Pascal não teria, não teve, né? Mas em compensação, Pascal disse que teve uma experiência com Deus, teve, inclusive ele em outros vídeos ele gravou isso na roupa dele, né? Uma experiência muito fabulosa. Então são coisas distintas, como eu falei antes no início do vídeo. Isso é da natureza humana. Já tinha o Apolo, que era o deus da elegância, da razão, e o Dionísio, que era o deus do vinho, da festa, e a gente está vivendo isso nosso ainda hoje assim, né? Com outra roupagem, mas é assim que se desenvolve a vida. Vamos seguir aqui para A concluir. outra possibilidade, a de não crer em Deus e Deus existir. E é aqui também que entra uma problemática interessante, porque Que problemática é essa? Então, quando no dilema dos prisioneiros, os dois poderiam ganhar se os dois não falassem, ficassem calados, não delatassem, né? Mas como eles não têm certeza, e a possibilidade maior é que um deles vão delatando, então os dois delatam, e aí você chega no equilíbrio de Nash, que é uma pena de 5 anos para cada um, né? Se poderia ser uma pena de 10 ou nenhuma pena. Reveja um vídeo lá do Dilema dos Prisioneiros, a gente volta aqui. Aqui é interessante porque nós temos um comportamento de vida, né? Se a gente pegar o comportamento de vida do Blaise Pascal, é um comportamento que vai ser moldado de acordo com a crença dele. E aí por quê? Porque ele vai acreditar que tem o céu e o inferno. E se não tiver o céu igual ele pensa, ele está de boa também, porque ele viveu de acordo com os princípios que ele acreditou ser verdade, ser bons para ele, né? Praticando a caridade, a fé que ele professava ali. Agora, já no Richter de Feynman, ele viveu uma vida sem essas crenças, vamos dizer assim, pelo que consta, né, na biografia dele. Então, se tiver o céu, ele provavelmente estaria fora. Então, ele teria perdido eh, a recompensa infinita, que é uma vida eterna, com todos os benefícios que a gente acredita ter. Mas isso é se tiver o céu. E se não tiver, ele viveu também de acordo com o que ele pensou. Então, pessoal, deixa eu ver se se tem você na mais sua alguma coisa aqui vida, durante toda a interessante. sua vida, você não acreditou em Deus e Deus existe, então aqui vai aqui uma complicação, porque você sabe o resultado final disso. Porque se você não acreditou em Deus e Deus existe, o prêmio final disso é o inferno. Então Blaise Pascal vai dizer o seguinte: é melhor que você acredite que Deus existe e fazer por onde essa questão. Por quê? É 75% de chance de. Ah, tá bom até aqui. Então, a comparação da aula de hoje, do vídeo de hoje, né, é justamente essa reflexão desses dois polos da vida, sempre essa questão que a gente está vivendo no nosso cotidiano, né? Expansão e retração, a gente vive isso,
E eu acho que uma saúde mental, a gente compreender isso, né? Melhor viver essas duas faces como se fossem coisas da humanidade. Nós somos assim. Então, às vezes, a gente pode baixar o aplicativo da Pi Network e vir fazer questionamentos que vale a pena continuar minerando ou não. É, ou então, quando estiver lá na frente, que você vê as outras pessoas foram recompensadas com a moeda e você poderia ter minerado, você vai dizer, pô, eu não acreditei. É essa que é a diferença do like. Você dá o like e vai embora. É uma decisão, estratégia é isso. Então, voltando à aula de hoje, para finalizar também, como eu tenho 12 minutos aqui, a P-Network é a aposta de Pascal. Então, a gente viu que se encaixa perfeitamente, né? A gente é convidado a jogar este jogo. Se você está ouvindo o vídeo, já ouviu falar da P Network, você vai querer entrar ou não nessa toca aí, como está lá na Alice, né? E aí você vai ter o descobrir este mundo, né? De viver isso e querer continuar ou não. Então, o Pascal, ele aposta, ele, como ele era católico, ele dizia, se a minha aposta for existir o céu e o inferno, eu estou ganhando bastante com isso, né? Então, eu não tinha nada a perder. Então, aplicando isso à questão da moeda, se você baixar o aplicativo, minerar e a moeda vir a crescer, você está no céu, vamos dizer assim, em termos financeiros, né? Se não, apenas você acreditou e teve um comportamento diferente de quem não está minerando. Então, pessoal, as reflexões é com cada um. Até a próxima. E a minha aposta é em minerar. Tamo junto.